Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcus Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, o corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas, de propósito, por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que era uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado.
O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Outro. E a enxurrada, a avalanche de dados hoje está falando muito mais alto do que os cientistas. E os cientistas realmente vão ter que chegar, encarar a sociedade e com a humildade que todos nós devemos ter, encarando essa sociedade, dizer, gente, infelizmente, erramos. Fizemos uma conclusão baseada em dados incompletos, imprecisos, sobre a vida e o universo, de que as forças naturais teriam capacidade de criá-lo. O senhor é pesquisador químico. O senhor trabalha fazendo pesquisas nessa área, algumas delas premiadas, e inclusive, já dissemos no início do programa, uma reação leva o seu nome hoje. Numa entrevista a um jornal recentemente, você disse que como químico você percebe na sua análise, na sua pesquisa, aquilo que você chamou de assinatura de Deus. Você disse que é possível detectar intencionalidade tecnicamente, cientificamente. Como é que é possível isso? Como é que se detecta intenção, que uma coisa foi feita de propósito se usando o método científico? A ciência sabe, ela tem estratégias, ela tem metodologia. O método científico é capaz de detectar a propósito, design, ação inteligente. E é utilizando essa mesma metodologia que a teoria do design inteligente analisa a vida e o universo. E quando ela abre a caixa preta da vida, quando ela abre o DNA, quando ela abre a maquinaria da vida, o que ela vê ali é a assinatura química de uma mente inteligente. O DNA, com toda essa informação absurda, como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Ele tem duas partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. Duas partes, tá? E essas duas partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então Aleph vale 1, Bet vale 2 e assim vai. Vamos supor que fosse nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Seria isso, ou seja, as letras valem números. E vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras, em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5. Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. Havia um rei judeu chamado Hizquiel, em português, Ezequias. O profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico. Uma descoberta pequena no tamanho. Apenas 1 centímetro de diâmetro e 9 milímetros de espessura. Mas gigante no significado. É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos reais, verdadeiros. Este é o selo de Ezequias.
Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A arqueóloga Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi a responsável pelas escavações. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico garante a autenticidade. Ele existindo e sendo ali a inscrição, né, o nome do rei Ezequias, inclusive com sua paternidade, na sua filiação, tudo isso é um registro histórico de que Ezequias realmente existiu. Of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. For Mazar, it was the discovery of a lifetime. Astonished. This was, I think, this was most amazed find for me personally, ever. I was kind of amazed. נוקתה, התברר שהיא נושאת את השם יאכל בן של עמיהו, אחד משריו של המלך צדקיהו, מאותם אלה שביקשו את מותו של הנביא ירמיהו. להחזיק את הבולה הקטנה, הסנטימטר הזה ביד. Shalom and good evening. Prime Minister Benjamin Netanyahu declared ahead of an official trip to Paris. Shalom and good evening. While Prime Minister Benjamin Netanyahu sends a warm welcome ahead of you. Esses sons, tá vendo? São sons originais, tá? Os sons vocálicos do idioma hebraico originam-se nos três sons primários. Quais são os três sons primários? Yud, Re e Vav. E esses são os três sons primários. O Yud representa a letra I. O Re representa a letra A. E o Vav representa a letra U. É o som primário. É o som original. Compreenderam? Os sinais massoréticos é acessório. É sujar o hebraico. Entendeu? Você suja o hebraico quando você coloca sinal massorético. E se eu disser como vogal, eu vou ter o I, vou ter o A e vou ter o U. Quais são os sons primitivos? Não adianta vir com historinha. O som primitivo são esses três, tá? O I, o A e o U. Ou seja, o Yud, o Re e o Vav, tá? Esses são os sons primitivos. Não adianta...
descendente de Abraão, um israelita, Davi Pérez Zahem. Zahem é um tradutor de idiomas e está nos visitando, passou o Shabat conosco. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui a Zahem, porque ele tem autoridade para falar sobre tradução, tem autoridade para falar sobre algumas regras que se usa por meio da tradução. Eu gostaria de me portar aqui como um interlocutor e fazer a pergunta que talvez você que está assistindo gostaria de fazer a Zahem. A primeira pergunta, Zahem: as pronúncias nominais existentes na Bíblia estão corretas? Eu sempre sou, nas minhas palestras e nos estudos que realizamos, categórico. Não. Eu não posso te estar dizendo e dar uma volta ao redor do mundo para te explicar algo que é completamente ilógico. Meu nome é Davi Pérez e esse será o nome que eu vou levar até a eternidade. No entendimento de tradutores e intérpretes através do mundo inteiro, há uma fidelidade que é feita com nossos estudos de ser fiel a uma tradução. E um dos pontos principais de tudo isto, que nomes próprios de pessoas não têm tradução. Para que tenhamos uma ideia, a definição da palavra nome, esta definição em português é caráter. Então, como regra primária de um tradutor, é a sua fidelidade nos nomes próprios de cada pessoa que está no escrito original legítimo de qualquer livro que seja. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que o nome não tem muita importância. Pelo que você me disse, então, se mudar o nome, e eu permanecer o texto todo fiel, mas mudar o nome, eu mudo o relato também? Completamente. Então, o que dizer desse nome que a gente sabe que é evolutivo, o nome como chegou para nós, Jesus? Eu sei que passou por muitas adaptações até chegar no Jesus que nós falamos aqui. O nome Jesus pode ser empregado se referindo ao Messias de Israel? Não. Mas você vai ter que brigar agora com o Vaticano inteiro. Eu tenho uma explicação tanto científica de tradutores que estudaram para isto. Eu recebi um dom do Eterno e recebi esse dom justamente para guardar, preservar, lutar por esse nome. Primeiro que no idioma santo do hebraico não existe a letra J. Ela foi inventada mais ou menos pelos muçulmanos perto do ano 1360, após a Era Comum. Então não há uma cabibilidade que alguém me diga que Jesus é o nome do Filho do Eterno, porque isto é completamente ilegítimo. Isto não existe no original do paleo-hebraico. E sim, Yeshua. E isto eu farei questão de pronunciar em qualquer encontro, em qualquer palestra, em qualquer idioma, da sua legitimidade do seu Jesus. Tem um significado essa palavra ou foram adaptações sistemáticas? Uma das primeiras colocações que foram feitas após a deturpação e de uma série de concílios, que não cabe o caso explicar agora. Primeiro foi colocado Jesus. O significado disso é porco, na tradução oficial para o português. Eu estou sendo bem direto, objetivo. Jesus é traduzido como cavalo.
E o Filho do Eterno não tem este nome. Isso pode dar importância ao que está escrito em Guiliano, Apocalipse, que a meretriz, aquela potência religiosa, iria ter em suas testas, nas suas consciências, nomes de blasfêmias? Exatamente. Aquele que lê e estuda, ele entende. Quando o Eterno colocou, está muito bem traduzido ali, não tem falha. Não há nenhum iude arrancado. Não há nenhuma vírgula arrancada. Busca-me de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Busca-me. Busca-me. E Ele, o Eterno, vai te entregar cada nome na tua mão. Cada nome, cada palavra, cada tradução correta. Ele te vai entregar todas as formas corretas de cada palavra que Ele deixou para seguir um caminho maravilhoso. Então, a função do Satã, em todo este tipo de traduções, a grandiosa função dele, que vai cair já por terra, é confundir. E nada melhor que através de idiomas. Mas eu posso garantir para meu amado aqui que não existe possibilidade nenhuma de nomes serem mudados. Nenhuma. É ilegítimo. É inverdadeiro isto que fizeram. Então, isto quer dizer que quando diz que essa meretriz iria embriagar todas as nações, cabe a mim uma interpretação. Um bêbado não percebe o que faz. Exatamente. Isso quer dizer que as pessoas que beberam dessa doutrina estão como que embriagadas, não têm a noção da profundidade, da importância que é essas questões. E isto ficou bem claro, acredito que quem está assistindo também tem essa impressão. Mas sobre a fonética Deus, porque existem Roshim, líderes israelitas, dizendo que como Elohim era um termo usado em hebraico para tanto o eterno quanto para as divindades, assim também não tem problema usar Deus para o eterno e para as divindades, os deuses de prata, os deuses de pedra, de bronze. Essa pronúncia Deus, como que surgiu, como que entrou e como que chegou até nós, sendo que é muito diferente da expressão israelita, né, hebraica Elohim. Como que entrou essa pronúncia? Por que entrou nas escrituras? Houve, no ano 700, me parece, muito... O primeiro pedido de uma tradução do hebraico original, legítimo, santo, para que se fizesse o que hoje chama-se de Septuagint. 73 sábios judeus fizeram esta tradução com fidelidade. Mas aí houve algo feito por um grupo chamado de maçoretas, que seria nada mais nada menos que os escribas, que na sua própria parte ali se mudou muito do entendimento, ali se mudou muito do conhecimento e do sentimento daquilo que estava dito e colocado para o povo de Israel, certo? Então agora vamos propriamente para a palavra Deus. Como tradutor, eu sempre sou enfático, prático, objetivo e direcionado. Doa quem doer. Eu não vou permitir que haja uma forma ilegítima de algo tão grandioso como é o nome do Eterno. Eu não permito, nem como tradutor, e muito menos como uma pessoa que tem um entendimento disto, né? O que foi realmente feito para facilitar? Se você vai no dicionário Stronger, que é o dicionário mais utilizado por tradutores, que te dá uma capacidade de entendimento até de 10 possíveis traduções de uma palavra qualquer, comum. Eu vou colocar a palavra que ele coloca, Zeus. Então, a palavra
o nome santo original do meu Pai, do nosso Pai, do Eterno, Yahweh, ou Yah, como carinhosamente Davi chamava, ou Yahud. Yahweh é muito diferente daquilo que foi traduzido. É totalmente contrário àquilo que a escritura original tem. Existe um tetragrama, existe um palio hebraico que foi colocado muito lindamente e com letras muito bem colocadas sobre o nome do Eterno. Então, como tradutor, eu quero te dizer, aquele que está com sua dúvida no seu coração, meu querido irmão disse que a grande meretriz está como embriagada. Acorda dessa embriaguez, porque o tempo é curto. Acorda porque o nome do Eterno foi como que se diz na palavra em português que agora esqueci, adulterado completamente. Foi colocado como algo que não convém, que não disse, que não se traduz. Então, usurpado também. Então, se existe alguma dúvida sobre isto que eu te estou dizendo como tradutor, hoje você tem muitos e muitos estudos, e Israel abriu portas e mais portas na internet, em todo lugar. Existem pessoas que estão estudando profundamente. Busque elas, esclareça seu coração, porque há muitos efraimitas que estão sendo chamados, e eles estão sentindo isto no coração, estão se sentindo israelitas. Então, busca ao Eterno, busca seus verdadeiros nomes. Hoje você já sabe, não tenha dúvida, saia dessa embriaguez. Irmãos, é muito forte. A gente está falando de coisas muito importantes, e eu estou sentindo aqui a rua do Eterno mesmo. Eu estou me emocionando desde quando nós começamos, porque a gente está falando isso, não é por arrogância, é por amor. Porque quando a gente fala que o nome de todos está sobre todos os nomes, foram arrancados de nós, sem nós termos o direito de falar se queríamos ou não. E agora já o tempo da sonolência, da embriaguez já passou. Essa pequena entrevista, essa humilde entrevista, vem com a conotação de desperta tu que dormes, né? Vem como um grande som de shofar tocando, para que as pessoas consigam entender a voz. Quando em Guiliana diz lá, Apocalipse, que os Melahim, os anjos do Eterno, estaria com uma palavra para entregar aos habitantes da terra. Adorai somente aquele, somente, porque nos últimos tempos teriam pessoas adorando outros que não é o Hashem. Por exemplo, quando o Melar, o anjo, ele diz que nós deveríamos somente adorar aquele que fez a terra, o céu e o mar. O anjo traz uma conotação para nós voltarmos para a adoração verdadeira. Eu gostaria de dar um exemplo. Por exemplo, se você pegar as escrituras e a gente pegar uma ferramenta de mudança ali de palavras das escrituras, e eu colocar: no princípio criou o Senhor Júpiter, o céu e a terra, você com certeza vai protestar de forma grandemente, porque você entende que Júpiter é o Deus Sol para os romanos, mas a verdade é que Zeus é Júpiter. E quando você fala lá Deus, você concorda. Mas se nós pegássemos o nome de um ídolo aí muito comum da atualidade e colocarmos, você não aceitaria. E muita gente protestou, muito sangue, não é verdade, Zachem, foi derramado. Muita gente não aceitou a mudança, a prostituição. E hoje muita gente está aceitando. É só questão de palavra, o Eterno está preocupado com isso.
Eu acredito que ele está, porque está escrito que ele purificará os lábios das nações para que todos invoquem o seu nome em um só consenso. E eu acredito que essa purificação começou quando o hebraico começou a ser restaurado há 100 e poucos anos atrás. Não é verdade? Para dar uma palavra pura, tem que dar o idioma puro. Exatamente. Não é isso, Zahem?